Bom, que a suspensão é um dos componentes mais importantes numa mountain bike, a gente já sabe. Porém, além disso, quais são os ajustes que uma suspensão te oferece e quais são as verdadeiras diferenças entre uma suspensão de mola e uma suspensão a ar? Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica com nós até o final do vídeo e descubra. Sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Talvez você não saiba, ou talvez você já deva ter ouvido falar, mas a mountain bike, como a gente conhece nos dias de hoje, é algo muito recente se a gente for analisar a história completa da bicicleta. A bicicleta de mountain bike para a prática em fora de estrada, trilhas e montanhas é algo que data do final dos anos 80 em diante. Então até essa data aí a gente não tinha realmente esse estilo de uso para essa bicicleta. A bicicleta há mais de 100 anos, porém a gente tem um lapso de tempo bem menor em comparação ao que a gente conhece hoje, que é a febre, né? O mountain bike hoje é o esporte mais praticado dentro do ciclismo como um todo, perdendo apenas para ciclismos de estrada como o europeu, que é muito forte também. Porém aqui no Brasil a gente já sabe, né? Mountain bike ele é dominante, sim, a gente tem uma presença muito mais forte dessa modalidade de bicicleta. Antes de entrar no vídeo propriamente dito, eu já vou fazer um convite para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bike. A suspensão em uma mountain bike é algo relativamente novo, assim como o desenvolvimento em si das mountain bikes modernas e atuais que a gente tem utilizado. Para a gente poder realmente entender o que mudou em relação à suspensão, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, lá em 1989, com um cara chamado Paul Turner. Paul Turner era um cara praticante de motocross, já vinha desse esporte, né? E resolveu fazer uma suspensão para sua bicicleta que não tinha nada nesse gênero ainda. Então, na garagem da sua casa, ele desenvolveu o primeiro protótipo que tinha apenas 50 milímetros de curso, que era bem restrito, bem limitado. Depois disso, né, enfim, ele acabou desenvolvendo esse trabalho, conseguindo patrocínios e empresas apoiadoras. E ele fundou uma empresa que talvez vocês já viram falar, que é a tal RockShox. Bom, a maioria de nós hoje conhece a empresa RockShox, mas a maioria não sabe que ela começou no fundo de uma garagem, com um projeto bem simples e bem primitivo, né, vamos colocar dessa maneira. A partir disso, então, a empresa RockShox só cresceu e, claro, vieram novos concorrentes, trazendo novas tecnologias e fazendo com que esse universo crescesse cada vez mais. A gente então entende a importância de tudo isso, pois afinal de contas, para quem pratica mountain bike, sabe que a suspensão ela faz muita diferença, principalmente no aspecto da segurança e em correção e leitura de terreno. Afinal de contas, a gente anda em ambientes bem mais hostis que uma bicicleta de estrada, por exemplo. Até inclusive trocando ideia com ciclistas mais antigos, né, no Brasil, as primeiras suspensões para aro 26, elas chegaram em torno de 1995, 1996, lá onde a gente começa com o plano real. Afinal de contas, antes disso as importações eram bem restritas, né? A precificação de uma suspensão em 1995 ainda era em dólar, então era um produto muito caro, muito difícil de ser conseguido. Até essa data, inclusive, né, a galera comenta aí que as mountain bikes eram com um garfo rígido mesmo. Então, um mountain bike com suspensão é algo novo, né? Afinal de contas, a gente viu esse desenvolvimento, a gente pode entender ele a partir desse ponto e o porquê que isso muda todo o jogo, né? Então, a gente tem basicamente dois tipos de suspensão: a mola e a suspensão a ar, que é o mais convencional que a gente conhece nas mountain bikes atuais e modernas. Porém, a suspensão de mola é a mais convencional em bicicletas de entrada, que é o que a gente mais ou menos conhece quando a gente começa a pedalar. Isso quer dizer que suspensão a mola é ruim ou tem pouco recurso? Bom, de maneira alguma, né? A suspensão a mola pode ser sim muito efetiva. Tudo vai depender do seu uso e da forma com que você regula ela. O que uma suspensão a mola te oferece? A suspensão normalmente, né, ela vai te oferecer um ajuste de preload, mesmo ela sendo de mola, né, onde você pode deixar a tensão dessa mola mais ou menos de acordo com a sua necessidade. Para a gente entender isso, a gente precisa falar um pouquinho a respeito do SEG. O que é o SEG? Bom, o SEG ele é um recurso que a gente usa para poder entender o quanto que essa suspensão está trabalhando e poder ter esse ajuste pré-definido para cada ciclista. Então você sobe na bike, né, e vê o quanto que ela vai descer. Para isso, muita suspensão já tem um O-ring, né, uma borrachinha que fica ali para fazer essa marcação. Se o SEG da sua bike for maior do que 20%, isso significa que essa suspensão está trabalhando muito e precisa de um ajuste. E se ele for muito pequeno, não tiver quase esse processo de descer a suspensão quando você está em cima da bike, significa que você tem muita pressão e ele não vai funcionar corretamente. O mais indicado em uma suspensão de 100 mm é em torno de 20% dessa suspensão descer quando você simplesmente sobe na bike. E quando ela vai corrigir, você vai tirar a roda dianteira do chão e, claro, né, a força vai fazer com que a suspensão trabalhe, podendo sim ser efetiva e trabalhar no amortecimento do impacto. E aí, nesse ponto, você pode usar o preload, né, como uma carga tensionada na sua mola. Então você vai utilizar ele de acordo com a sua necessidade, né, porque ela vai variar de acordo com o seu peso versus o que a sua bicicleta precisa. Então o SEG ele não existe uma regra clara em relação a peso, existe sim o ajuste que é necessário ser feito
pois afinal de contas um ciclista de 1,70 m pode ter 70 quilos, mas pode também ser mais pesado, e aí claro, né, ele precisa de mais tensão na mola para ela poder fazer esse trabalho todo. Bom, e se você não tem o O-ring ou essa borrachinha para poder fazer essa regulagem do seg da sua suspensão, a gente tem uma dica que é bem interessante. Afinal de contas, você pode utilizar ali um zip tie ou um forca-gato para poder marcar o quanto que você vai descer e subir da sua suspensão. Então a gente faz essa utilização, usa esse forca-gato como uma maneira de poder entender até onde ela vai descer no momento da necessidade. A partir disso, daí sim, né, você pode utilizar esse ajuste de preload para deixar ela com mais ou menos tensão também. E em relação à trava, a suspensão normalmente te oferece dois tipos de trava, né? A trava que vem no ombro, ou a trava do crawl, e a trava remota, que é aquela que fica no guidão, que é mais fácil de ser acessada. Ambas as duas travas são eficientes, de acordo com aquilo que você precisa para o seu uso. Normalmente, a trava do crawl, a trava que é somente na espiga, no ombro da suspensão, ela é mais utilizada por ciclistas que não travam ela com muita frequência, pois afinal de contas você precisa fazer o processo de acionamento usando uma mão. Então você vai ter que tirar a mão do guidão, fazer o acionamento e voltar com a mão para o guidão. Se você já faz trechos mais técnicos, em trilhas um pouco mais pegadas, é interessante que você tenha essa trava mais à mão. Então a trava remota funciona um pouco melhor nesse aspecto e por vezes você nem pensa no que você está fazendo, né? Ela fica tudo no teu cockpit, fica tudo à mão ali. Então você simplesmente trava e destrava no momento da necessidade sem nem pensar nisso, né? E quando que você vai travar a sua suspensão? A suspensão travada funciona muito bem quando você está subindo, por exemplo, um trecho muito íngreme e você precisa de toda a sua energia concentrada na bicicleta. Toda vez que a gente faz força no pedal, é normal que essa força seja distribuída para a roda e isso leve a bicicleta para frente. Se a suspensão está destravada numa subida, parte dessa força faz com que a suspensão suba e desça. E durante esse processo você acaba perdendo energia. E essa energia, claro, né, ela vai fazer falta, pois afinal de contas você está num trecho muito necessário. Para isso a gente trava a suspensão, principalmente então em uma subida longa, em uma subida íngreme, e também quando você vai fazer aquele sprint, aquela hora que você precisa de todo o seu gás para poder botar a bicicleta em movimento. Nesse momento também é interessante travar a suspensão, pois afinal de contas você tem mais distribuição de energia e claro, o resultado final é uma velocidade média mais alta também. Particularmente eu gosto muito de travar a suspensão em trechos de trilhas com pedras soltas, fazendo com que ela fique um pouco mais firme e evitando que a suspensão jogue a bicicleta para trás. Se você está muito inclinado, é perigoso você até mesmo empinar a bicicleta completamente, né, e vir a sofrer uma queda. Então travar a suspensão em trechos de trilhas técnicas, trilhas íngremes, também auxilia bastante e afinal de contas te entrega um pouco mais de controle, claro que combinando a isso, né, o corpo. Você tem que usar um pouco mais o seu tronco, baixar um pouco mais o tronco, a expressão morder o guidão, né, literalmente, para fazer com que a bicicleta fique mais estável e você consiga distribuir mais energia para o seu pedal. Bom, esse assunto é um assunto bem amplo, né, a gente abordou bem superficialmente ainda o que é esses recursos todos da suspensão, e em um outro vídeo a gente vai falar um pouco mais a respeito da parte de suspensões a ar, né, que aí possuem o cartucho de regulagem. Claro que existem muitas formas de uso e muitas adaptações que você pode fazer para a sua suspensão ficar mais efetiva ainda. Em breve a gente vai trazer mais um pouco sobre esse assunto, né? Vamos abordar um pouco de modelos e quais opções que a gente tem disponível no mercado. O vídeo de hoje é bastante introdutório, né? Então ele serve para a gente ter realmente uma base para poder, a partir dessa base, começar a desenvolver esse assunto. Espero que vocês tenham gostado e lembrem, né, de deixar aqui nos comentários, que é algo muito importante para nós também, poder saber se nossos resultados estão realmente gerando frutos. A gente procura responder todos vocês sempre que possível. Para quem não nos segue, a gente também tem nossas redes sociais no Instagram, onde a gente lá aborda um pouco mais do nosso dia a dia, enquetes, parte de treinos e tudo mais. E claro, né, mais uma vez, se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de tudo que rola no mundo da bike. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês, valeu e até uma próxima.